O sono teimava em não vir para Charlotte. Sempre que ela adormecia, mesmo que por um momento, pesadelos arranhavam as bordas da sua consciência, fazendo-a acordar de um salto, encharcada em suor frio. O que há de errado comigo? Perguntou-se, sentando-se na cama. Ao seu lado, o seu marido Matt ressonava suavemente, alheio a tudo. A janela do quarto estava entreaberta, deixando entrar uma brisa fresca do final de julho. Não havia nenhuma razão lógica para este profundo mal-estar. No entanto, o seu coração martelava contra as suas costelas, como se tivesse acabado de receber uma notícia terrível. Escorregando para fora da cama, Charlotte foi pé ante pé até à cozinha. Abriu o frigorífico, a pequena luz de cortesia projetando longas sombras, e pegou no pequeno frasco castanho de gotas de um sonífero à base de ervas. Matt odiava o cheiro terroso e enjoativo delas. Por isso ela tentava evitar usá-las. Mas esta noite não se atrevia a arriscar vasculhar o armário dos remédios à procura de outra coisa. No seu pequeno apartamento de um quarto, até mesmo acender uma luz era um risco. Matt acordaria instantaneamente, a sua voz carregada de irritação, queixando-se de que nunca conseguia ter uma noite de descanso decente. Ela ficou junto à janela da cozinha por um momento, a olhar para as ruas semidesertas da cidade. E estava prestes a voltar para a cama quando o seu telemóvel vibrou na mesa de cabeceira. O som foi como um tiro no quarto silencioso. Um nó frio de pavor apertou-se no seu estômago. Ela atirou-se ao telefone e viu o nome que fez o seu coração parar: Will. O seu irmão. Will. O que se passa? Sussurrou ela, enfiando-se na casa de banho apertada, puxando a porta quase até fechar. Boa noite, disse a voz de um homem estranho, calma e oficial. Daqui fala o agente Miller, da Polícia Estadual. Pode dizer-me, por favor, qual a sua relação com William Prescott? Eu sou irmã dele. As palavras saíram num sussurro embargado. Uma onda de frio a percorrer o seu corpo. Houve uma pausa do outro lado, seguida de um suspiro pesado. Senhora, lamento muito ter de lhe dizer isto. O seu irmão e a esposa dele estiveram envolvidos num acidente com um único veículo esta noite. Eles não sobreviveram. O mundo inclinou-se. A voz do agente continuou, mas as palavras pareciam vir de muito longe. O único sobrevivente foi uma criança. Um menino de cerca de 5 anos. Acreditamos que seja o filho deles. Sim. Conseguiu ela dizer, a mão a voar para a boca. O meu sobrinho. Ele. Os paramédicos levaram-no para o hospital universitário. Ele está no centro de trauma. Pode ir lá de manhã para mais informações. Senhora, o seu irmão ou a sua esposa têm outros parentes? Alguém precisará de ser contactado para os preparativos. O agente continuou a falar. Mas Charlotte não conseguia ouvir. A sua mente recusava-se a compreender o significado das suas palavras. Preparativos. Funerais. Era uma cena de um filme. Não a sua vida. Senhora. Consegue ouvir-me? A voz do agente Miller tornou-se ligeiramente mais incisiva. Sim. Desculpe. Gaguejou ela. A realidade a regressar derrompante. Fiquei sobrecarregada. Eu avisarei toda a gente.
Obrigada por ligar. Ela pressionou o botão para terminar a chamada. Os dedos dormentes. A porta da casa de banho abriu-se de repente, revelando o rosto de Matt, vincado pelo sono e pela irritação. O que se está a passar? Com quem estás a falar a esta hora? Arranjaste um namorado ou algo do género? Charlotte olhou para ele, os olhos arregalados e vazios. E então um soluço cru e gutural rasgou a sua garganta. Tudo o que conseguiu forçar a sair foram os nomes deles. Fragmentos partidos do seu coração, Will e Sarah. De que raio estás a falar? Explodiu ele, incapaz de falar. Charlotte tropeçou até à cozinha e deixou-se cair numa cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Não podia ser real. Tinha de ser outro dos pesadelos. Mas as lágrimas que corriam por entre os seus dedos eram quentes e reais. Finalmente, Matt apareceu à porta. Vais dizer-me o que aconteceu? É o Will. E a Sarah. Eles foram-se. Disse ela. Cada palavra uma montanha que ela tinha de escalar. Houve um acidente. Só o Adam. Ele sobreviveu. Ele está no hospital. A barragem rompeu-se novamente e ela desfez-se em soluços convulsivos. Matt soltou um longo e ruidoso suspiro. Uau! Isso é terrível. Disse ele. Os meus pêsames. Os pais da Sarah já sabem? Não. Eu tenho que lhes ligar. Como vais? Não sei. Chorou ela. A Sarah era a única filha deles. O bebé milagre deles. Os seus ombros tremiam com a força da sua dor. Ok. Charlie. Já chega. Recomponte. Disse ele. O tom de voz neutro. Chorar não vai ajudar em nada. Toma uma das tuas gotas calmantes ou algo do género. Não está a ajudar. O pensamento foi nítido e claro através da névoa de dor. Ele não a estava a confortar. Estava a recitar falas. O seu coração era frio. Ele nunca gostara do Will. A sua única família no mundo. O seu irmão era tudo o que ela tinha. Eles tinham ficado órfãos em crianças. 2 crianças pequenas e aterrorizadas, agarrando-se um ao outro enquanto eram lançados no mar turbulento do sistema de acolhimento. À medida que desabrochavam para a idade adulta, Will encontrou a sua vocação como um mestre carpinteiro, criando móveis personalizados que adornavam casas por toda a região. Charlotte, por outro lado, perseguiu o seu talento inato para se conectar com as pessoas e fazê-las sentirem-se bonitas, estabelecendo-se como cabeleireira. Foi lá, por entre o zumbido suave dos secadores de cabelo e a conversa animada dos clientes, que ela realmente reparou em Matt pela primeira vez. Ele era um cliente habitual do café ali perto, parando frequentemente para cumprimentar o dono do salão. E os seus olhos pareciam sempre encontrar os dela. Em breve, os seus olás casuais evoluíram para visitas diárias. Depois para passeios ao fim da tarde pelo parque. As suas conversas fluindo tão facilmente como as marés. Ele confessou o seu amor numa noite amena de primavera, debaixo dos antigos carvalhos cobertos de musgo espanhol, e pediu-a em casamento. Charlotte, com o coração a voar, aceitou alegremente. Mas Matt, para sua surpresa, apresentou uma condição. Vamos fazer um pacto, disse ele.
A sua voz sincera mas firme. Sem pressas para ter filhos. E eu gostaria que deixasses o teu emprego. Deixar o meu emprego. Matt? Eu praticamente vivo para o meu trabalho. Exclamara Charlotte. Uma centelha de inquietação a agitar-se dentro dela. Exatamente. Interveio ele. O seu tom agudo. O seu olhar inflexível. E eu quero que vivas para a nossa família. Não quero que minha esposa passe 10 horas por dia de pé. Rodeada de fofocas e superficialidade. Apenas para chegar a casa completamente esgotada e nervosa. Não. Eu imagino uma mulher graciosa e vibrante em casa. Que reserva a sua energia e afeto exclusivamente para mim. Charlotte ficara surpreendida. Meu Deus! Dissera ela com um toque de surpresa na voz. Nunca soube que eras tão possessivo. Como uma personagem saída de um romance clássico. Matt apenas encolheu os ombros. A sua expressão resoluta. Sim. Sou. Mas se isso não te agrada, estás à vontade para reconsiderar. Claro que ela não reconsiderou. Tinha-se apaixonado demasiado por este homem charmoso e articulado. Um arquiteto em ascensão com uma carreira promissora. Ele vivia com os pais numa casa espaçosa nos subúrbios. Então, imediatamente após o seu modesto casamento, ele mudou-se para o seu acolhedor apartamento de um quarto com vista para o parque da cidade. Tudo tinha sido idílico até Will e a sua esposa, Sarah, darem as boas-vindas ao seu precioso bebê, Adam. Charlotte começou a aproveitar todos os momentos livres para visitar o seu pequeno sobrinho. Oferecendo a Sarah uma pausa muito necessária ou simplesmente empurrando o carrinho de Adam pelas ruas tranquilas e arborizadas do bairro deles. Matt, no entanto, achava isto absolutamente irritante. Por que é que estás constantemente a correr para lá? Charlotte? É como se não tivesses a tua própria casa. As janelas têm manchas da última chuva. As bancadas da cozinha não brilham há séculos. E ainda assim estás sempre a meter-te na vida dos outros. Charlotte sentiu uma picada familiar de dor. Todos os dias. Ela esfregava meticulosamente as bancadas até brilharem. Polia os acessórios cromados na casa de banho e limpava as janelas até refletirem o céu azul. No entanto, Matt continuava a criticar. Determinado a expressar o seu descontentamento com ela. Na verdade, ele simplesmente não queria que ela começasse a implorar por um filho deles. Ele nunca se entusiasmara verdadeiramente com a ideia de ter filhos. Naquela manhã, Charlotte, que não tinha pregado o olho a noite toda, conduziu pelo caminho familiar até ao Hospital St. Jude para ver o seu sobrinho. O pequeno Adam estava deitado com uma soro. A cabeça envolta numa ligadura branca imaculada. Pequenos cortes de estilhaços de vidro visíveis no seu rosto doce e pálido. Quando viu a sua tia, conseguiu um sorriso fraco e desolador. Tia Char. Como sabias que eu estava aqui? Ele sempre a chamara por uma versão abreviada e afetuosa do seu nome, tratando-a mais como uma irmã mais velha ou uma confidente favorita. Ligar-me. Querido. Então eu vim logo. Disse ela. A voz a tremer ligeiramente. Um tremor que ela esperava que ele não notasse. Quem ligou? Foi a mãe? Perguntou Adam. Os olhos grandes e inocentes a perscrutar o rosto dela. Charlotte hesitou. Ninguém tinha contado a este menino precioso o que tinha acontecido aos seus pais? E como?
Como é que ela deveria ser a pessoa a dar uma notícia tão esmagadora? Lágrimas brotaram nos olhos de Charlotte. Uma maré quente e picante que turvou o quarto de hospital bem iluminado. Tia Char. Por que estás a chorar? Estás triste por mim? Perguntou Adam. A testa franzida de preocupação. Eu estou perfeitamente bem. Só com um pouco de dor de cabeça. A sério. Vês? Os meus braços e pernas estão todos inteiros. O médico disse que em breve estarei a correr pelo campo de futebol novamente. Charlotte forçou um sorriso aguado por entre as lágrimas. O seu coração doía pelo pobre e doce Adam. Ele não fazia ideia de que a vida nunca mais seria a mesma. Ela murmurou que voltava já. Depois tropeçou para o corredor estéril do hospital e deixou os soluços finalmente escaparem. Um rugido gutural. Como o de um animal ferido. Uma enfermeira de rosto amável. O seu uniforme num tom reconfortante de azul celeste. Aproximou-se dela. A sua voz suave e compassiva. Posso trazer-lhe algo para acalmar os nervos? Querida? Não? Obrigada? Conseguiu Charlotte dizer. Limpando os olhos com as costas da mão. Tenho estado a beber chá de ervas a noite toda. Eu não sei como lhe dizer que a mãe e o pai dele se foram. A última palavra foi mal um sussurro. Charlotte desfez-se em novas lágrimas. SHH. Agora. SHH. Sussurrou a enfermeira. Esfregando-lhe gentilmente as costas. Não lhe digas nada ainda. Apenas diz que eles estão noutra parte do hospital. A recuperar. Charlotte assentiu freneticamente. Profundamente grata pelo engano simples e misericordioso. Devias lavar o rosto com água fria. Senão o pequeno vai saber que estiveste a chorar. Há uma casa de banho no final do corredor. Sugeriu a enfermeira. A sua voz um bálsamo para os nervos em carne viva de Charlotte. Quando Charlotte regressou ao quarto de Adam. A sua avó materna. Eleanor. Já lá estava. Uma mulher formidável agora reduzida a uma figura de profunda dor. Ela chorava incontrolavelmente. Os seus gritos guturais e ocos a encher o pequeno espaço. Oh! Meu Deus! Como é que isto pôde acontecer? Por quê? Por que a nós? Lamentava-se ela. As mãos entrelaçadas. Charlotte teve de a guiar gentilmente para o corredor. Quase a carregando. E entregá-la à outra enfermeira. Que a levou para uma área de espera tranquila para famílias enlutadas. Tia Char. Por que é que a avó Eleanor está a chorar tanto? Perguntou Adam. As sobrancelhas ainda franzidas de preocupação. Quando ela voltou a entrar. Ela provavelmente está só triste por ti. Querido. Mentiu Charlotte. A voz a falhar ligeiramente enquanto alisava cuidadosamente o cobertor na cama do sobrinho. Ainda és tão pequeno e... No entanto... Um desafio tão grande caiu sobre ti. Sabes... As pessoas mais velhas podem ser muito sentimentais com coisas como esta. O menino assentiu seriamente. Uma expressão pensativa no seu rosto enfaixado. E fungou suavemente. Assim que eu estiver melhor. Vou direto para a mãe e para o pai. Eles provavelmente também estão com saudades minhas. Às suas palavras inocentes. Charlotte estremeceu. Uma dor aguda e invisível a perfurar-lhe o coração. Ela não disse nada. Apenas se inclinou e acariciou suavemente o seu cabelo macio e rebelde.
De volta à casa. Uma conversa desagradável esperava por ela. Não. Eu percebo que é uma tragédia e tudo isso. Berrou Matt no momento em que ela entrou pela porta do apartamento. A sua voz a ecoar no espaço silencioso. Mas isso não significa que devas abandonar completamente a casa e deixar o teu marido sem jantar. Ele nem sequer considerou que Charlotte mal tinha dormido a noite toda aí. Claro. Não comia nada desde a tarde anterior. Ele passeava pela sala de estar ostensivamente, rearranjando almofadas decorativas no sofá e endireitando molduras na lareira. Como se cada item fora do lugar fosse uma afronta direta a ele. Ele estava claramente a tentar destacar o que percebia como a desordem generalizada na casa deles. Ela suspirou. Um som profundo e cansado. O coração pesado. E resignou-se a aquecer uma pizza. Na casa deles. Era uma regra não dita. Subtilmente reforçada pelas expectativas de Matt. Que ele nem sequer fervia água para si mesmo. Depois de lhe servir a pizza aquecida. Charlotte respirou fundo. Matt? Começou ela. A voz cuidadosamente medida. Precisamos de falar. Sobre o quê? Perguntou ele. O tom carregado de uma impaciência familiar. Estás a sugerir que assumamos o fardo dos preparativos do funeral? Não. Corrigiu Charlotte suavemente. O olhar firme. É sobre o Adam. Os avós dele. Os pais da Sarah. Eles são frágeis. A Eleanor está simplesmente demasiado sobrecarregada com a dor. E o Robert? O marido dela. Tem os seus próprios problemas de saúde. Eles simplesmente não podem assumir a criação de um menino de 6 anos. Temos de o acolher. Matt quase se engasgou com a comida. Ele olhou para Charlotte como se ela tivesse sugerido que abrigassem um Mustang selvagem no seu apartamento compacto. O seu rosto era uma máscara de incredulidade. Depois de raiva. Estás louca? Charlotte? Nós concordamos antes mesmo de trocarmos os votos. Lembras-te? Sem filhos. Ouves-me? Eu nem sequer estou pronto para tolerar os meus próprios filhos agora. E tu estás a sugerir que vivamos com o de outra pessoa? Matt. Por favor. Suplicou Charlotte. A voz a falhar. Ele não é apenas o de outra pessoa. Ele é meu sobrinho. É tudo o que resta do Will. Bem? Se ele não é o de outra pessoa para ti, então podes criá-lo sozinha. Rugiu Matt. Saltando da mesa e marchando em direção ao quarto. Arrancando a sua cara mala de viagem de cor do armário. Ele começou a enfiar roupas furiosamente lá para dentro. Estou farto. Já sinto que passei metade da minha vida à espera que o teu irmão crescesse e nos deixasse em paz. E agora queres trazê-lo para aqui? Para este pequeno espaço apertado onde mal cabemos os dois? O estrondo da porta da frente tirou Charlotte do seu silêncio atordoado. Então, todos os seus esforços para criar um lar caloroso e acolhedor. Um santuário de vida partilhada. Tinham sido em vão. E o seu amado marido. Durante todo este tempo. Sentia-se preso e miserável. Após a saída apressada de Matt, Charlotte começou imediatamente a procurar trabalho. Voltar ao seu antigo salão estava fora de questão. Os horários eram longos e agora, com Adam ao seu cuidado, ela não suportava a ideia de o deixar sozinho por longos períodos. Adam, na sua dor inocente, continuava a tentar encontrar os seus pais, pedindo para ir procurá-los.
Se ele ficasse em casa sozinho, quem sabe o que ele poderia fazer por puro e desolador anseio. Ela andou pelo seu bairro pitoresco, verificando os negócios locais. Mas não conseguiu encontrar uma única vaga que se ajustasse ao horário do jardim de infância. Finalmente, em total desespero, ela ligou para um número de um anúncio online para um emprego de limpeza a tempo parcial num edifício de escritórios. A mulher dos recursos humanos, com uma voz surpreendentemente agradável, ofereceu-lhe uma data de início para a manhã seguinte. Obrigada. Eu só. Gaguejou Charlotte, a hesitação a colorir o seu tom. Há algum problema? Perguntou a mulher. A voz ainda amável. Não. Não exatamente. É que, sabe, acabei de assumir a tutela do meu sobrinho, Adam, e ainda não tive a oportunidade de o inscrever num novo jardim de infância mais perto daqui. Oh, bem, pode trazê-lo consigo? Ofereceu a mulher casualmente. Alguns dos nossos outros funcionários de limpeza fazem isso se não tiverem com quem deixar os filhos. Desde que ele não atrapalhe. Não há problema. E Charlotte decidiu que isso era ainda melhor. Pelo menos Adam estaria sob o seu olhar atento. O sono recusou-se a vir novamente naquela noite. Charlotte tinha-se acostumado tanto aos ritmos da sua vida como dona de casa. Um papel que abraçara de todo o coração. Agora, a dúvida roía-a. Conseguiria ela lidar com este novo emprego? Dar-se-ia bem com o seu novo chefe? Ela revirava-se na cama. A sua mente um turbilhão de ansiedades. De repente, ouviu sons estranhos do lado de fora da janela. Como uma nevasca de verão a começar no meio da noite. Ela sentou-se e espreitou pela porta da varanda. Lá fora, a uma velocidade espantosa, folhas arrancadas de carvalhos antigos. Sacos de plástico e pedaços de papel rodopiavam numa dança caótica. Depois, o vento intensificou-se, partindo ramos inteiros com um estalo violento. Árvores pequenas e jovens foram arrancadas da terra pelas suas raízes. No telhado, chapas de metal tilintavam com uma força aterradora. Vários ramos pesados bateram contra o vidro da sua janela. E Charlotte percebeu que estar tão perto era perigoso. Ela recuou para a poltrona ao lado da pequena cama onde Adam dormia profundamente e ouviu com atenção. Uma chuva torrencial começou a tamborilar ferozmente no telhado. Em 1 minuto. Através da espessa cortina de chuva. Nada era visível lá fora. Apenas o uivo lúgubre do furacão e o rugido aterrorizante do telhado enchiam a escuridão. Por precaução, Charlotte vestiu-se rapidamente. E então ela entendeu. A água escorria do teto. As violentas rajadas de vento devem ter arrancado várias chapas do seu próprio telhado, criando uma fuga severa. Ela apressou-se a afastar a poltrona de onde a água estava a cair. Mas logo, outro jorro de água jorrou de um ponto diferente. E depois outro. Charlotte não conseguia mover-se rápido o suficiente. Correndo para colocar tigelas e panelas sob o ataque implacável. De repente, as luzes piscaram e apagaram-se. O prédio inteiro mergulhou na escuridão. Charlotte, instintivamente, pegou Adam nos braços e correu para a pequena casa de banho onde, misericordiosamente, não havia fugas de água no teto. Lá, na escuridão completa e no medo paralisante, ela mal conseguiu esperar pelo fim da tempestade furiosa. Quando se aventurou de volta para a sala de estar,
Um suspiro escapou-lhe dos lábios. Todos os recipientes improvisados estavam a transbordar. O chão estava escorregadio com a água da chuva. Colocando Adam gentilmente no pequeno sofá da cozinha. Ela começou a esfregar freneticamente o chão. A última coisa que ela precisava era inundar os vizinhos de baixo. Quando tudo estava finalmente limpo, ela olhou para o relógio de parede. Estava quase na hora de sair para o seu primeiro turno. Ela sentiu uma nova onda de lágrimas. O seu apartamento. O seu santuário. Estava mais uma vez inabitável. Todos os móveis. Todas as superfícies para dormir. Estavam encharcados. O papel de parede nas paredes tinha escurecido e inchado. Um prelúdio para descascar e, inevitavelmente, mofar. Charlotte, entorpecida, ligou para a mãe de Sarah. Eleanor. Eleanor? Começou ela. A voz tensa de exaustão e desespero. Temos uma emergência aqui. O teto cedeu. Podemos eu e o Adam ficar convosco temporariamente? Só até eu conseguir fazer as reparações. Oh? Charlotte. Claro. Querida. Venham já. A voz de Eleanor, embora ainda tingida de dor, era calorosa com preocupação imediata. O Robert e eu ficaríamos mais do que felizes. Estamos tão sozinhos agora. A sério. Ok. Então eu vou depois do meu turno. Prometeu Charlotte. Uma réstia de esperança reacendida pela bondade da mulher mais velha. Como se o destino estivesse a conspirar contra ela. O edifício de escritórios onde ela ia começar o seu novo emprego também tinha danos extensos. As janelas de uma das suítes executivas tinham-se estilhaçado com as fortes correntes de ar. Ela passou metade da manhã a varrer cacos de vidro. Adam, entretanto, vagueava inquieto pelos corredores silenciosos. Claramente aborrecido. Quando descobriu que iam ficar em casa dos avós. Ele animou-se instantaneamente e correu para o quarto onde costumava viver com os seus pais. Will tinha vendido a sua pequena casa apenas alguns meses antes, planeando comprar uma maior, mais prática para o seu negócio de carpintaria. Por isso a família tinha estado a viver temporariamente na casa maior dos pais da sua esposa. Onde estão a mãe e o pai? Perguntou ele a Eleanor, que imediatamente desatou a chorar de novo. Charlotte levou Adam gentilmente para o lado. Adam? Querido. Os médicos mandaram a mãe e o pai para fazerem um tratamento especial no estrangeiro. A avó só está com saudades deles. Vês? Por isso, não a incomodes com demasiadas perguntas. Está bem? O menino assentiu lentamente. A cabeça baixa. Charlotte não notou as lágrimas a brilhar nas suas próprias pestanas. Naquela noite, eles voltaram ao edifício de escritórios para o seu segundo turno. O prédio estava quase deserto agora. A maioria dos escritórios estava fechada. A tarefa deles era limpar o corredor principal, as casas de banho e o escritório do diretor. Charlotte bateu nervosamente à porta do diretor. Entre. Retumbou uma voz forte e convidativa. Charlotte entrou timidamente no escritório grande e decorado com bom gosto. Boa noite. Senhor. Albright? Disse ela. A voz um pouco trêmula de nervosismo e exaustão. É o meu turno da noite. Posso começar a limpar o seu escritório agora? O homem. Senhor. Andrew Albright.
Um cavalheiro distinto com olhos gentis e um sorriso caloroso. Assentiu. Você é Charlotte. Correto. Sim. Por favor. Comece pela outra metade do escritório. Eu ainda tenho um pouco mais de trabalho para terminar aqui. Charlotte começou as suas tarefas. Os seus movimentos silenciosos e eficientes. Enquanto dava a Adam um pequeno e importante trabalho, regar as plantas do escritório. Adam pegou ansiosamente no pequeno regador e começou a fazer as suas rondas. Inspecionando as fileiras de vasos que ladeavam os largos parapeitos das janelas. Ele nunca tinha visto plantas de interior tão magníficas antes. Vibrantes com folhas ricas e variegadas e flores em todos os tons imagináveis. Ele observava de perto cada uma. Maravilhando-se com a folhagem intricadamente colorida. Soltando pequenos estalidos de apreço com a língua. Gostas delas? Perguntou o Sr. Albright. Um sorriso caloroso espalhar-se pelo seu rosto enquanto levantava os olhos do computador. Eu vi umas ainda melhores na sala de conferências. Algumas são tão altas como palmeiras. Gostarias de ver? Sim. Exclamou Adam. Os olhos a iluminarem-se. E instintivamente estendeu a mão para a mão do homem. Está bem. Deixa-me só fechar este ficheiro e vamos. Riu o Sr. Albright. Digitando rapidamente. Adam e o Sr. Albright saíram do escritório. Os seus passos a desvanecerem-se pelo corredor. E Charlotte voltou a sua atenção para a metade restante da sala. Limpando a secretária de mogno polido e tirando o pó cuidadosamente das prateleiras cheias de livros encadernados em couro. Ela estava mesmo a terminar. A polir uma fotografia moldurada na secretária do diretor. Quando ouviu passos apressados no corredor. O Sr. Albright quase irrompeu de volta no escritório. Carregando o Adam nos braços. O rosto corado. Onde? Perguntou ele ao menino. Uma nota de excitação ofegante na sua voz. Adam apontou para um feto decorativo aninhado perto da secretária do diretor. O Sr. Albright meteu a mão na vegetação luxuriante e retirou um pequeno objeto metálico e brilhante. Charlotte! Exclamou ele. Desabando na sua poltrona de couro macio. Segurando o pequeno dispositivo. Não vais acreditar no que acabou de acontecer. O teu sobrinho estava a regar as plantas na sala de conferências e de repente pergunta-me: o senhor vigia as suas plantas? No início não percebi. E depois ele diz-me: há uma pequena câmara pendurada num dos seus arbustos. Pensei que talvez fosse para uma gravação especial em time-lapse ou algo do género. Charlotte e Adam piscaram os olhos. Completamente perplexos com a sua explicação rápida. O Sr. Albright. Entretanto, começou a marcar um número no seu telefone. Virando a microcâmara repetidamente na sua mão. Depois, olhou de volta para Charlotte. E eu sempre me perguntei porque é que a nossa anterior funcionária de limpeza saiu tão abruptamente. Nós nunca a ofendemos. E o trabalho aqui certamente não é difícil. Mas ela simplesmente fez uma cena. Bateu com a porta e desapareceu sem deixar rasto. Tenho a certeza absoluta que foi ela que instalou esta câmara. Declarou ele. A voz firme. Não sou de fazer acusações infundadas. Claro. Mas coincidências como esta simplesmente não acontecem. O diretor então contou a uma atônita Charlotte como tinha contratado relutantemente uma empregada de limpeza que parecia completamente inadequada para o trabalho. Ela era alta. De pernas longas. Com um rosto perfeitamente esculpido e caracóis loiros em cascata.
artisticamente penteados. Alguém que pertencia a uma passarela. Exclamou ele, abanando a cabeça. Ela insistiu que ansiava por um trabalho significativo e útil. Continuou ele. Um toque de exasperação na sua voz. Não. Sabe? Encantar homens. E eu raramente tento recusar um emprego a alguém. Mas ela continuou a insistir, contrate-me. É só isso. Então. Eu impus uma condição, ela tinha de vir trabalhar com um uniforme. Um macacão e um boné. Só para que o pessoal do nosso escritório não se distraísse. Ele fez uma pausa. Um olhar preocupado a cruzar o seu rosto. Nós concordamos com isso. E logo a seguir. Os meus problemas começaram. Só agora é que estou a perceber. Um parceiro após o outro começou a recusar-se a cooperar. Francamente. As nossas operações aqui quase foram por água abaixo. Ele passou a mão pelo cabelo. E quase todos os parceiros de negócios se queixavam de que eu, supostamente, não estava a aderir à ética empresarial e estava a tornar conversas confidenciais publicamente disponíveis. Eu não fazia ideia do que eles estavam a falar. E acontece que eu tinha uma escuta plantada por concorrentes. Aqui mesmo no meu escritório. E que escuta? A mais recente tecnologia. Bem, vejam só. O senhor Albright bateu nas coxas e levantou-se da sua secretária. Muito bem. Se vocês os dois já terminaram. Deixem-me levar-vos a casa. Ou? Não? Obrigada. Recusou Charlotte, sentindo um rubor a subir-lhe às bochechas. Nós conseguimos ir sozinhos. Não. 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 De todo. Agora estou em dívida para convosco. Este menino, disse ele, afagando gentilmente o cabelo de Adam, salvou-me de um desastre potencialmente enorme. Isso significa que vou encontrar uma forma de expressar a minha gratidão. Vistam-se e vamos. Charlotte foi obedientemente para a pequena sala de arrumos para se trocar, deixando o Sr. Albright a conversar com Adam, perguntando-lhe gentilmente onde eles viviam. Quando Charlotte regressou, o rosto do Sr. Albright estava pálido e preocupado. Ele aproximou-se dela. A voz mais suave agora, tingida de genuína preocupação. É verdade? Perguntou ele em voz baixa. O Adam acabou de me dizer que os pais dele faleceram e que é por isso que ele está a viver consigo agora. E que a sua casa foi inundada esta noite. Infelizmente. Sim. Respondeu Charlotte. O seu olhar a encontrar o dele. Uma nova onda de dor a invadi-la. Pode acreditar? Nós, os adultos, ainda lhe estávamos a dizer que os pais dele estão apenas fora para tratamento. Ele, ao que parece, já tinha entendido tudo. Ela acrescentou rapidamente, tentando tranquilizá-lo, mas, por favor, não se preocupe com a nossa situação de alojamento. Mudámo-nos temporariamente para a casa dos avós do Adam. Por isso temos um lugar para ficar. O Sr. Albright olhou para ela com profunda empatia. Um aceno silencioso a reconhecer a profundidade da sua tristeza e os fardos que ela carregava. Bem, você é que sabe. Charlotte. Quando viu quão longe ela vivia do escritório, ele abanou a cabeça. Não. Não. Não.
Charlotte. Não importa o que digas. Não posso permitir que a minha funcionária atravesse a cidade inteira. Especialmente com uma criança a reboque. Sabe? Tenho uma ideia. Venha ver-me amanhã de manhã e conversaremos. Na manhã seguinte. Depois de completar as suas tarefas de limpeza. Charlotte bateu. Hesitante. À porta do escritório do Sr. Albright. É você. Entre. Por favor. Ele gesticulou calorosamente. E onde está o seu pequeno ajudante? Não o quis acordar? Respondeu Charlotte. Um sorriso suave a tocar-lhe os lábios. Os avós dele estão a tomar conta dele esta manhã. Sabe? Eis o que estive a pensar. Começou o Sr. Albright, inclinando-se para a frente na sua cadeira. Eu sou dono de um pequeno prédio de apartamentos a apenas alguns quarteirões deste escritório. Às vezes, os nossos hóspedes de fora ficam lá. Mas na maior parte do tempo está vazio. Por isso, proponho que você e o Adam se mudem para lá. Mudar-nos? Repetiu Charlotte. Perplexa. O que quer dizer? Veja. Eu fiz algumas averiguações com a administração do seu prédio sobre as condições do seu apartamento. Explicou ele gentilmente. E eles disseram-me que as reparações lhe custariam uma pequena fortuna. Receio que simplesmente não conseguiria fazer isso sozinha. Por isso, eu vou assumir essa responsabilidade. E enquanto as reparações estiverem a ser feitas, você e o Adam viverão no meu apartamento. Senhor Albright. O que está a dizer? Não. Eu não poderia aceitar isso. Gaguejou Charlotte, agitando as mãos em protesto. Quem sou eu? Apenas uma empregada de limpeza. Mal trabalhei para si há uma semana. Objeções não são aceites. Declarou o Sr. Albright seriamente. Então, o sorriso gentil suavizou as suas feições. Por favor, permita-me apenas expressar a minha gratidão da forma que eu escolher. O Adam salvou esta empresa de uma violação significativa. Isto é o mínimo que posso fazer. Durante todo o mês seguinte, o pequeno apartamento de Charlotte passou por uma renovação completa. O trabalho não se limitou apenas ao interior. O próprio telhado foi totalmente substituído por novos e robustos suportes e uma membrana impermeável fiável pelo Sr. Albright. Finalmente, ele trouxe Charlotte de volta para inspecionar o trabalho concluído. Ela simplesmente não reconheceu a sua própria casa. Acontece que o seu chefe tinha comprado discretamente o estúdio adjacente e instruído a equipa de construção a combinar as duas unidades. A transformação foi de cortar a respiração. O seu outrora apertado apartamento de 1 quarto era agora um espaçoso apartamento de 2 quartos. Completo com 2 casas de banho modernas. Charlotte não conseguia acreditar nos seus olhos. A sua casa parecia tão ampla. Tão cheia de luz e possibilidade. Mas não precisa de licenças especiais para algo assim? Sussurrou ela. A voz cheia de admiração. O Sr. Albright riu. Um som quente e tranquilizador. Claro que sim. Mas acha mesmo que o diretor de uma empresa próspera ignoraria um detalhe tão crucial? Ele acenou com uma pasta grossa de documentos. Está tudo aqui. Vivam aqui e sejam felizes. E quanto ao Adam? Vou tomá-lo sob a minha orientação pessoal no próximo ano.
Vamos matriculá-lo na melhor escola primária do distrito. Conheço todos os professores de lá. Andrew cumpriu a sua palavra. Matriculou Adam numa escola de prestígio, conhecida pelos seus programas de tecnologia inovadores, enquanto também ajudava discretamente Charlotte a lidar com quaisquer desafios domésticos que surgissem. Ele até pagou para que ela fizesse cursos avançados para se tornar assistente executiva. E quando ela entrou pela primeira vez no escritório, vestida profissionalmente e cheia de uma nova confiança, para começar o seu papel como sua assistente, ele confessou que desejava vê-la como sua esposa. Charlotte, com o coração cheio, aceitou alegremente a proposta de Andrew. Ela o admirava verdadeiramente, desde o primeiro dia em que se conheceram. E a alegria de Adam estava para além das palavras. O seu pequeno rosto iluminou-se com uma pura alegria que ela não via desde antes do acidente. Uma alegria que prometia um futuro cheio de família e esperança.